Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho. E galera, eu preciso falar de Rebels. Que final foi esse? Galera, Rebels acabou. Rebels acabou. Eu nunca pensei que eu fosse ver uma animação que fosse me deixar tão emocionado, tão feliz, ao mesmo tempo triste. Feliz por ter tido acesso, por poder ver algo tão legal, e ao mesmo tempo triste que acabou. Mas foi um final maravilhoso. Vou te falar como é que vai ser esse vídeo. Não vai ter spoiler até certo ponto. Vai chegar uma hora que eu vou falar assim: a partir daqui tem spoiler. Aí você para, beleza? Se você não viu ainda, se você já viu, você segue. Rebels começou tímido, Rebels começou bem calmo, foi aquela coisa que muita gente no começo eu conversava: e aí, tá gostando de Rebels? Ah, não sei, eu acho meio infantilzão, né? Meio simplinho demais, né? E eu falava, cara, eu tô curtindo, eu tô gostando, eu gosto do jeito que a história se desenvolve. Basicamente, Rebels conta a história de uma dos grupos, né? Uma das células rebeldes que começou e que de repente se viu metido numa guerra, e sempre em torno de um planeta, né, chamado Lothal, que era o planeta natal de um dos personagens, que é o Ezra. Ezra Bridger era um carinha que era sensitivo à força, mas não sabia muito bem o que era isso, porque era muito novinho, e ele era órfão, seus pais tinham sido capturados pelo Império. Aí apareceu lá a Ghost, né, apareceu numa batalha lá contra o Império, e um dos caras da Ghost, né, que era o Kanan, que é um Cavaleiro Jedi, que na verdade nunca foi Jedi, né? Você assistindo, você descobre. Ó, tem coisa que eu vou falar aqui que é da primeira e segunda temporada, então eu não vou considerar isso como spoiler, tá? O que eu vou considerar como spoiler é a quarta temporada inteira. E o Kanan Jarrus, ele era um Jedi que ele era, na verdade, Padawan da Depa Billaba, que durante o ataque dos clones, né, durante a Ordem 66, ela morreu e ele fugiu, escapou e fingiu que não era nada. E aí tem uma história em quadrinho que conta um pouco da história dele. Tem até um livro que se chama Um Novo Amanhecer, que conta a história dele com a piloto, com a Hera Syndulla, que pode ser vista, não vista, mas citada em Rogue One como a General Syndulla. E ela também aparece no Forças do Destino, né, como uma das mulheres de Star Wars. Esse é um desenho animado que é só sobre as mulheres de Guerra nas Estrelas. E o Kanan vê nesse garoto que ele é sensitivo à força, que ele tem possibilidade de se tornar um Jedi, que ele pode ser alguém muito importante. E ali eles começam e formam essa célula, né, que ao final da primeira temporada eles descobrem que existe uma rebelião e são convocados por ela, já que eles estão fazendo um bom trabalho em Lothal. E é legal porque essa série resgata a Ahsoka Tano, que era uma personagem que todo mundo gostava muito. Ela não participa ativamente da série, mas ela participa com uma certa regularidade. Também faz um link com Clone Wars, porque traz de volta o Rex e mais alguns clones, mais alguns elementos dessa época. E, cara, é de uma riqueza absurda. Nessa série também a gente vê uma das melhores atuações do Darth Vader, né? O Anakin Vader com um visual um pouco mais dark, né? Ele tá bem naquela fase de pessoa ruim mesmo, né? Aquele cara... E assim, a gente vê ele usando os poderes como a gente nunca viu antes, um nível de poder absurdo, absurdo, absurdo. E a série vai se desenrolando, ela vai amadurecendo. É naquela pegada de Harry Potter, sabe? Que a série vai amadurecendo junto com os personagens, já que leva-se anos, né, para escrever. Rebels começa 5 anos antes da Batalha de Yavin, né? Então você vê realmente aquele núcleo da rebelião se formando e as associações, e aí você tem contato com tantos personagens da trilogia clássica quanto da trilogia prequel, e entra os desenhos animados de Clone Wars. Então eles juntam isso tudo, mais elementos de livros, né? Eles trazem o Thrawn. Isso eu acho muito legal, dão um fim decente pro Thrawn, né? O porquê que ele não aparece depois. Então são tantos elementos ótimos que a gente fica... cara, é muito emocionado. O mais importante é que é uma história muito bem contada. E nessa de contar uma boa história, eles conseguem te emocionar com vários momentos, com várias passagens, porque realmente Rebels consegue ousar. E eu diria mais ainda, Rebels consegue ir aonde nenhum filme esteve. Uma das coisas que eu mais gosto em Rebels é a noção de união e de família que eles criam. E também a forma com que eles tratam a força. A gente vê a força de uma forma que a gente não viu ainda, nem em desenhos animados. Alguns momentos de Clone Wars mostram isso, mas os filmes nunca chegaram nesse nível de mostrar força, nem os mais recentes. Então o desenho animado, ele consegue ousar muito mais, ele parece ter uma liberdade muito maior. Então eu tenho a ousadia de falar pra você que eu acho que Clone Wars consegue ser o Star Wars que a gente sempre quis,
mas que os filmes nunca puderam apresentar. Porque o público de um Rebels, ele é muito mais nichado, ele é muito mais fechado, ele vai aonde as pessoas se permitem mais imaginar. Parece que quando você vê um desenho, as pessoas permitem um pouco mais de fantasia, e quando você vê filmes, as pessoas parece que questionam muito certas coisas do roteiro, como se na vida real não tivessem equívocos, não tivessem decisões que você acha que não são as melhores, ou motivações burras, digamos assim. Cara, os filmes se permitem isso também, só que as pessoas são mais cricas, são mais chatas com relação a isso, né? O fã de Guerra nas Estrelas se tornou o antigo fã de Star Trek, né? Que era muito mais mimimizento, que agora foi resgatado com Discovery, né? Eu não me conformo com como as pessoas estão reclamando do Discovery, como as pessoas estão reclamando do The Last Jedi, é demais, eu acho excessivo, E sim, cara, eu sei que é só um filme, mas o fato é algo que tira a gente de uma realidade dura, muitas vezes, que a gente vive, e que coloca a gente em momentos em que te faz refletir sobre a esperança. E, cara, Rebels é todo sobre esperança. Ele é muito Princesa Leia, assim, sabe? Bom, e agora, a partir desse ponto, a gente vai entrar com spoilers da quarta temporada, porque eu preciso falar. Eu preciso botar pra fora. Eu acabei de assistir agora o fechamento da quarta temporada, que é o fechamento da série. E, cara, eu chorei emocionado. Uma das coisas que eu mais gostei no final agora de Rebels, nessa última temporada, é que ela veio amarrando várias pontas soltas. Ela foi dando amadurecimento. O que eu acho legal de Rebels é que ele mostra o caminho até chegar num fim. Ele não mostra o que acontece depois do fim. É assim com tudo. O interessante na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer coisa, é o durante, não é o fim. O fim é legal você saber, pô, chegou ali, legal, beleza. Só que aí para. Então não é interessante você ver o que acontece no fim. É interessante conhecer o que acontece no durante, né? As decisões, a parte fácil, a parte difícil, as complicações, os sacrifícios e o sofrimento e as alegrias. E Rebels não poupa a gente disso. Rebels, pelo contrário, esfrega na tua cara a importância da amizade, do sacrifício, do pensar em algo maior, de pensar no todo, a importância da família e a família que são pessoas que a gente escolhe. Então é muito legal quando o Rebels termina, eles têm uma vitória maravilhosa, eles conseguem sim expulsar o Império de Lothal, e isso foi super legal de ver, a forma com que eles se envolvem com os lobos, né, os Lot Wolves, a maneira como eles envolvem outros animais, as criaturas e como a força se envolve. Aliás, a compreensão da força se torna um negócio muito maior, tem referência a Clone Wars, lembra aquele pai e aqueles dois filhos desse pai, uma moça e o rapaz que era lado da luz e lado negro, que o Anakin encontra em Clone Wars? Eles trazem de volta essa referência, isso é muito legal. Eles mostram o lugar além do tempo, eles mostram como a Ahsoka sobreviveu ao final do confronto com Darth Vader. Tudo isso através da força, é uma mitologia linda, numa parte de espiritualidade maravilhosa, que não envolve religião nenhuma, que não envolve crença nenhuma, que é uma coisa totalmente dentro da própria mitologia imposta por Star Wars, que muitas vezes os próprios filmes andam esquecendo. E cara, o que eu acho mais legal é você conseguir ver os clones velhos, né? Esse resgate do Rex é maravilhoso, e a forma com que eles canonizam o personagem, cara, é muito legal. No final, esse é o spoiler mais bravo, mas eu preciso falar. Você lembra aquele velhinho em Andor que todo mundo acha que é o Rex? Então, Filoni acaba de confirmar na hora que ele fecha Rebels que é ele, e isso emociona demais. E é muito bacana você ver também que a Ahsoka não morreu, porque o fechamento de Rebels se passa depois da Batalha de Endor. E eles mostram o que aconteceu com todo mundo. Então é citado, é narrado pela Sabine o que aconteceu. Que a Hera, ela participou da Batalha de Endor, assim como é mostrado isso em Força do Destino. Mostra o que aconteceu com o Agente Kallus, por que ele não aparece mais, o que aconteceu com Gara Zeb, toda a raça dele, por que isso não tá mais ali, e o que aconteceu com a Ahsoka. A Ahsoka se tornou uma sacerdotisa e, cara, a gente vê um sacrifício muito animal, muito lindo do Ezra, o porquê que ele não está em nenhum dos filmes novos. Então ele não morreu como Kanan, ele fez um outro tipo de sacrifício, e é interessante você ver a Ahsoka saindo com a Sabine, logo depois da Batalha de Endor, saindo de Lothal para ir buscar o Ezra em algum lugar que eles não sabem onde é. É mais ou menos que nesse negócio de buscar o Luke Skywalker, eles usaram essa referência. Cara, é maravilhoso. Eu sei que quando fechou e tem uma pintura na parede na onde era a casa do Ezra, que se tornou meio que uma base, e a promessa que a Sabine sempre fez para ele, que ia cuidar de Lothal caso ele não pudesse estar ali, ela cumpre a promessa até que chega um momento que o Império nunca mais volta para Lothal, então ele está seguro e ela pode sair com a Ahsoka para ir buscar o Ezra onde quer que ele esteja. Cara, é muito bonito. Essa cena fecha e eu começo a chorar. Cara, é
muito legal. Se você apareceu aqui esperando que eu falasse defeitos e problemas em Rebels, você perdeu seu tempo. Eu não sou um canal que gosta de falar mal. Eu não gosto de ficar reclamando, é raro. Geralmente eu reclamo de fã chato. E se eu reclamo, eu acho um porre. Mas é difícil eu reclamar de alguma coisa aqui, você sabe disso. Eu procuro ver o lado legal das coisas. Embora tenha gente que acha isso impossível, eu gosto de gostar das coisas. E por gostar das coisas, muitas coisas eu falo assim, cara, faz parte da história que estão me contando. Não cabe a mim falar se é bom ou se isso é ruim. Cabe a mim aceitar ou não, gostar ou não. Eu gosto de gostar, então é o que eu faço. Claro que eu posso ser crítico com as coisas. Eu sei que tem alguns momentos em Rebels que é um pouco arrastado, que eles precisam contar uma história, então eles acabam arrastando. Mas nada é desnecessário em Rebels. Tudo eles conseguem dar uma amarrada, nem que seja para contar uma história. Cara, na vida de todo mundo não é feita só de momentos épicos, de momentos fodásticos, não é assim que funciona. E o Rebels mostra isso. Eles perdem, eles ganham, eles têm momentos calmos, eles têm momentos que nada acontece efetivamente denso e pesado, como na vida de qualquer pessoa. E aí você fala, mas pra ver isso eu vivo minha própria vida. Eu concordo com você. Mas Rebels é sobre pessoas, é sobre os rebeldes. E é isso que a gente vê. Então, cara, se você gosta de Guerra nas Estrelas, se você sente falta de um Guerra nas Estrelas mais clássico, com aquela coisa da esperança, assista Rebels inteiro. E cara, se você se apegar aos personagens como eu me apeguei, eu tenho certeza que o final vai mexer muito com você. Muito com você. Então é isso, deixa tua curtida, se inscreve no canal se não tá inscrito ainda, deixa teus comentários, você já assistiu o final de Rebels, escreve o que você achou. Não assistiu ainda, não viu essa parte do spoiler, não tem problema, comenta o que você achou aí embaixo, deixa aí seu comentário, eu acho muito legal, eu respondo todos os comentários, às vezes demora um pouco, mas eu respondo todos os comentários. Vou ficando por aqui, e que a força esteja com você. Cara, pra mim, de longe, uma das melhores naves de Guerra nas Estrelas foi apresentada em Rebels. Chegou até aqui? Deixa teu comentário aí, escreve Ghost pra eu saber.